Vibe Mundial FM. Normalmente se traduz mazal como sorte. A outra tradução da palavra mazal é constelação, um grupo de estrelas. Qual é o sentido? Em Mazal Israel, vem o Talmud e diz que apesar dos astros, as estrelas e os planetas terem sido criados por Deus, não somente para constarem no universo físico e sideral, o universo cósmico, também servem, como consta no comecinho do Gênesis, que Deus criou o sol, a lua, as estrelas, os astros, e para servirem de orientação para demarcar o dia, a noite, o mês, o ano, na delimitação e na demarcação do parâmetro físico chamado tempo, que é associado ao movimento. Por meio do movimento dos astros, das estrelas, e todo movimento existente no universo físico, nós podemos fazer a medição e a orientação do tempo associado a espaço, velocidade, aceleração, os parâmetros tanto da física clássica como da física de Einstein. Muito bem, qual é então o conceito de que não há sorte para o povo de Israel? Então, a explicação introdutória é que Deus criou as estrelas, os astros, como forma de vitrine, de exposição daquilo que ocorre nos infinitos mundos espirituais, que não ocupam lugar nem no tempo e nem no espaço. Ou seja, os movimentos do universo físico, eles demonstram uma realidade maior ligada ao destino das pessoas nos mundos adimensionais, nos mundos espirituais, considerando-se que a alma, que é um ser adimensional, é um ser espiritual, animando de vida ao adentrar o corpo, ela tem em sua origem aspectos do mundo espiritual que são revelados pelo alinhamento das estrelas, dos planetas, das constelações, das galáxias, etc. Em Mazal Israel, não há sorte para o povo de Israel, significa que o zodíaco, o horóscopo, que está ligado ao destino das pessoas, não tem muita influência sobre o povo de Israel. Vem a Hassidut, a filosofia hassídica, mística e cabalística, e revela uma explicação muito mais profunda para essa afirmativa do Talmud. Ein Mazal le Israel. Não há sorte para o povo de Israel. A Kabbalah coloca uma vírgula nessa frase. E a vírgula imbui, coloca um sentido muito mais profundo na afirmativa dos nossos sábios milenares. A frase é lida Ein, vírgula, Mazal le Israel. Ein é não há, mas é uma referência ao nada absoluto, que é, na verdade, um nível acima dos infinitos mundos espirituais, chamado de Ein Sof Baruch Hu, o sem fim, bendito seja ele. Está mesmo acima da luz do sem fim. O sem fim, bendito seja ele, é uma revelação de Deus, o Todo-Poderoso, único,
onipotente, onipresente, a revelação de Deus acima do encadeamento infinito de dos mundos espirituais. Em o não há, o nada, o sem fim, bendito seja ele, vírgula, Mazal le Israel. Mazal também significa, além de sorte e constelação, a irradiação, a vitalidade surgida. A vitalidade para o povo de Israel vem de um nível acima da propagação e do encadeamento dos infinitos mundos espirituais. As estrelas, as constelações, no seu alinhamento, revelam aquilo que ocorre dentro dos mundos espirituais. E a vitalidade do povo de Israel é de acima dos mundos espirituais. Mas existem também outras considerações. O Talmud diz de que, de acordo com o dia que a pessoa nasce da semana, ela tem algumas características. E o Talmud fala que há uma influência dos astros sobre a própria natureza do nosso planeta no qual vivemos. Existe uma influência natural, mas as pessoas podem transcender os limites da natureza. Essa força do povo de Israel é irradiada para todas as nações do mundo. Por exemplo, está escrito na história do Êxodo, da saída do povo de Israel do Egito, que Deus endureceu o coração do faraó, em hebraico, Paró. Deus, Hashem, endureceu o coração do Paró. Mas ele foi cobrado assim mesmo. Como é possível que uma pessoa seja cobrada pelo divino se ela tem, se lhe é subtraída a capacidade de discernimento, livre-arbítrio? Então vem o Lubavitcher Rebbe, o líder máximo da nossa geração, e nos explica de uma forma magistral que mesmo Deus endurecendo o coração do faraó, ainda assim ele podia dar a volta por cima e mudar de atitude. Ou seja, essa autonomia da vontade acima do destino que se encontra marcadamente no povo de Israel é irradiada para todos os povos do mundo. Indistintamente, todo e qualquer ser humano, apesar de, à primeira vista, ter o seu destino demarcado, apesar de a maioria dos seres humanos ter sua vida, de certa forma, predestinada, no entanto, a vontade, a alma, a espiritualidade do ser humano é tão plena que, em caráter único, singular, excepcional, alguns indivíduos, aqueles que são mais sensíveis, aqueles que buscam Deus em tudo, particularmente no seu íntimo, no seu interior, no âmago da alma, podem transcender os limites até do destino. Podem até se posicionar acima do alinhamento dos astros, das estrelas e planetas das constelações. Acima de tudo, havia um povo, há 1.200 anos atrás, na área central da Ásia. Eles se chamavam de Khazares, com a letra Z, Khazares. O rei dos Khazares, ele teve um sonho em noites, o mesmo sonho em noites consecutivas, com um anjo de Deus. E Deus lhe disse o seguinte para esse rei: o seu coração é puro, a sua intenção é elevada, mas os seus atos, a sua conduta não condizem com o íntimo de seu coração. Ele ficou muito perturbado, esse rei, com esse sonho que se repetiu diversas noites de forma consecutiva.
e ele acabou questionando o porquê de viver. Ele chamou o representante das várias religiões e, após uma discussão filosófica, que é uma obra literária clássica da filosofia investigativa judaica, a teologia judaica, chamado Sefer HaKuzari, o livro do casar, a referência ao rei, casar com Z. No final, ele e boa parte do seu povo acaba aderindo ao judaísmo à procura do monoteísmo. Nós temos como fonte da Torá 7 leis universais dos descendentes de Noé, chamados de Bnei Noach, que conseguem chegar a um nível espiritual. Quem trilha por esse caminho consegue chegar a um nível espiritual de excelência a ponto de conseguir superar os limites do próprio destino, da própria predestinação. Então, em caráter coletivo, todos os povos são predestinados. O alinhamento das estrelas, dos planetas, acaba traçando o destino dos povos. No entanto, a nível individual, cada ser humano pode se posicionar acima da natureza do mundo, se conectando com Deus e tendo uma vida muito mais significativa quando existe a plena autonomia da vontade, principalmente em servir a Deus. Finalizando, o primeiro judeu, Abrão, o patriarca, além de ele ser um grande sábio, ele era um grande astrólogo. Naquela época, há 3.800 anos atrás, astronomia e astrologia não eram dissociadas, era um campo unitário do estudo investigativo dos céus. E Deus disse para Abraão, você terá um filho com a Sara, a sua esposa. Aí o Midrash, explicações complementares do Talmud, nos revelam que Abraão respondeu para o divino, mas, com todo respeito, Senhor do mundo, eu estou mirando, analisando as estrelas, e Abraão não pode ter filhos com a Sarai. O nome dele era Avram e o nome de sua esposa era Sarai. Aí Deus falou, claro, realmente, Avram não pode ter filho com Sarai. A partir de agora, o seu nome não é mais Avram, e sim Avraham, com uma letra a mais, o rei. E o nome da sua esposa não é mais Sarai, e sim Sara. Avram e Sarai não podem ter um filho, segundo o alinhamento das estrelas dos astros, mas Avraham e Sará, e a partir de agora, a combinação cabalística, a senha de acesso da raiz da alma de vocês, estará alterada, possibilitando o nascimento de um filho. Todos nós podemos mudar a nossa senha de acesso da nossa alma, nos posicionando acima do destino. Qualquer ser humano, desde que ele se conecte totalmente com Deus. A nossa procura do divino, a nossa procura do infinito, faz com que, galgando degraus da espiritualidade, nós consigamos atingir a excelência em termos da autonomia da vontade, para servirmos aquele que nos criou. Vibe Mundial 95.